Meus irmãos, nós vamos continuar na nossa série de mensagens. Hoje nós vamos pregar em cima de Lucas capítulo 22. Abre em Lucas capítulo 22, a partir do verso 47. Irmãos, vocês sabem que nos últimos meses nós temos pregado sobre os últimos dias de Jesus, que é aquele último período de Jesus enquanto ele esteve na terra. E nós, na semana passada, infelizmente não aqui na igreja, mas via internet, nós falamos sobre os momentos de Jesus, os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos, os seus apóstolos, antes dele ser preso. E hoje nós vamos falar do que aconteceu em seguida, a prisão de Jesus e o tribunal da igreja. Capítulo 22, a partir do verso 47. Diz assim: Estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dele, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saíste como a um salteador com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendeste as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Vamos pular para o verso 63. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo, e vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto. E perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? E outros muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, juntaram-se os anciãos do povo, e os principais sacerdotes, e os escribas, e o conduziram ao seu conselho, e lhe perguntaram: És tu o Cristo? Dize-nos. E replicou-lhes: Se vô-lo disser, não o crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo, tu és o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Até aí, amém. Então nós vemos aí que o Senhor Jesus, ele estava reunido com 11 de seus apóstolos no jardim do Getsêmani, quando chegou uma multidão com espadas e varapaus para prender Jesus, como se ele fosse um bandido, um salteador. E no meio daquela multidão, como lemos no verso 47, no meio dessa multidão, indo para prender Jesus, observe que já era muito tarde da noite, já era de madrugada, aparece uma multidão para prender Jesus. Tem um detalhe que o Evangelho de João
vai contar que o Evangelho de Lucas não conta. O Evangelho de João vai contar que este local que Jesus estava orando, o jardim do Getsêmani, era um lugar que Jesus tinha o costume de ir para lá orar. Ele ia lá para lá orar com frequência, e ele era, nesses momentos de oração, acompanhado pelos seus 12 apóstolos. Então, no meio dessa multidão, chega um homem que estava acostumado a frequentar este lugar com Jesus. Um homem que naquela mesma noite tinha celebrado uma festa com Jesus. Um homem que naquela noite havia celebrado com Jesus a mais importante festa de Israel. Este homem era Judas Iscariotes. Então, depois de passar 3 anos com Jesus, convivendo com Jesus, andando com Jesus, aprendendo com Jesus, Jesus tratando ele como um amigo, e não só isso, não só vendo o que Jesus ensinou, mas vendo as obras de Jesus, vendo a perfeição e a santidade de Jesus, vendo a bondade de Jesus, vendo que Jesus, muitas vezes, como o Evangelho de Lucas enfatiza isso, muitas vezes Jesus estava extremamente cansado, mas aí aparecia uma multidão querendo aprender com ele ou querendo ser curado, e Jesus mesmo assim ia lá atender as pessoas. Ele viu todos os milagres que Jesus realizou, ele viu como que Jesus libertou a vida de tantas e tantas e tantas pessoas da opressão maligna, de possessão demoníaca. Ele viu cegos enxergar, ele viu coxos andar, ele viu Jesus ressuscitar diversas pessoas, não somente Lázaro, mas aquele filho da viúva, e muitas pessoas que Jesus ressuscitou. E não somente isso, Judas Iscariotes, ele não foi somente uma testemunha de milagres e do ensino. O próprio Judas Iscariotes também ensinava, batizava e realizava milagres. Judas Iscariotes realizou muitos e muitos milagres. Judas Iscariotes limpou os leprosos, curou os cegos, curou os coxos e até ressuscitou mortos. Jesus não foi o único que ressuscitou mortos nos evangelhos, os 12 apóstolos também, incluindo Judas Iscariotes. Para vocês verem isso, abra aí Mateus 10. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso 1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curar toda a enfermidade e todo o mal. Então veja que aí eles receberam o poder para curar toda a enfermidade e todo o mal. Verso 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Verso 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Até aí. Então veja que aqui, antes da prisão de Jesus, durante o ministério de Jesus, teve um momento que Jesus enviou os 12 apóstolos para pregar em todo Israel. Eles não deveriam ir para outros países, nesse momento aqui não. Ir para outros países é só depois da ressurreição de Jesus. Eles não deveriam ir para outros países, verso 5, não irei pelo caminho dos gentios. Eles deveriam focar
só na cidade de Israel, verso 6. E o que os 12 apóstolos tinham que fazer? Verso 7, pregar. Verso 8, realizar sinais e prodígio, inclusive ressuscitar os mortos. Então aí você vê que Judas Iscariote, ele recebeu tudo isso, ele pregou, ele realizou sinais e prodígios. O que então, volte lá para Lucas 22, o que então aconteceu na mente deste homem que, para ter toda essa reviravolta e rejeitar Jesus? Bom, existem diversos fatores que nós podemos considerar, mas se você perguntar assim, bom, se ele realizava todos esses milagres pelo poder de Jesus, como que ele pode ter negado que isso aconteceu? Isso é uma pergunta importante que nós devemos fazer. Se esse homem orou, isso aconteceu, Mateus 10, ele orou por um morto, ele, Judas Iscariotes, mandou o morto levantar e o morto levantou. Então, ele não só testemunhou Jesus fazendo essas coisas, ele mesmo fez quando Jesus concedeu este poder aos 12 apóstolos. Como que ele pode ter feito tudo isso e depois dizer que nada disso aconteceu? Bom, na verdade, ele não disse que nada disso aconteceu. Mas vocês devem prestar atenção que, na verdade, ninguém daquela época, nos evangelhos, dizia que Jesus não estava fazendo isso. Porque eram sinais tão públicos, tão visíveis, em uma quantidade tão milagrosa e extraordinária, que não tinha como ninguém dizer que não estava acontecendo aquelas coisas. Todo mundo reconhecia, inclusive os inimigos de Jesus, os fariseus. Em nenhum momento os fariseus vão dizer que Jesus não realizava milagres. O que eles diziam? Eles tinham uma explicação para dizer que realmente aquilo estava acontecendo, mas era pelo poder de Satanás. Vocês vão ver isso, pode voltar em Mateus capítulo 12. Mateus 12, verso 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego mudo falava e via. Então aí tinha um homem que era cego e mudo, não conseguia falar, nem conseguia enxergar. Imagina que vida triste, não enxerga e nem consegue falar. Mas esse homem aí, essa doença aí, era por causa de uma possessão demoníaca. Então nós vemos que algumas doenças, não todas, mas algumas doenças na Bíblia são causadas por uma possessão demoníaca. Jesus expulsou aquele demônio e curou aquele doente. Agora veja que ninguém vai dizer que isso não aconteceu. Olha só o verso 23. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, o que eles querem dizer no verso 23? Não é este o filho de Davi. Filho de Davi é porque Deus tinha prometido a Davi que da descendência dele viria o Cristo, o Salvador, o Messias. Então eles perguntando, esse não é aquele descendente Messias prometido de Davi? Porque lá no Velho Testamento diz que o Messias realizaria milagres. Então eles estão falando, se ele está realizando esses milagres, inclusive Isaías fala, abriu os olhos do cego. Fala sobre esses milagres no Velho Testamento que o Messias ia realizar. Então eu estou perguntando, será que não é ele? Os fariseus não vão dizer que aquele milagre não aconteceu, porque, verso 23, toda a multidão se admirava. Todo mundo tinha visto o que Jesus fez. Então, qual a explicação dos fariseus? Verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul,
príncipe do demônio. Então ele está fazendo sim, mas ele está fazendo pelo poder de demônios. Pelo poder de demônios. Essa é a explicação dele. Ele tem que ter alguma explicação. Então você vê que a mente carnal, olha só, as pessoas que conviviam com Jesus, elas viam que Jesus era um homem justo, elas viam que Jesus era bom, elas viam que Jesus defendia a Bíblia, elas viam o quanto Jesus era perfeito, elas sabiam de todas as profecias se cumprindo na vida de Jesus, que Jesus nasceu de uma virgem. Qual é a base para dizer que Jesus estava curando com base em demônios? Nenhuma, exceto a inveja, exceto a incredulidade. Alguém por acaso tinha como acusar Jesus de pecado? Para dizer que ele era um homem endemoniado? Alguém por acaso não tinha como ir lá falar com Maria? Ele realmente nasceu de você virgem e perceber que ela era um homem, uma mulher honesta? E que era isso que os profetas de Isaías dizem, que nasceu de uma virgem? Será que eles não poderiam estudar Isaías? Será que eles não poderiam estudar o livro de Daniel, que dizia que essa era a época que o Messias viria ao mundo? Daniel diz a data, essa era a época. Então eles não tinham motivos nenhum para fazer esse tipo de acusação. Mas esse tipo de acusação, volte para o capítulo 22, Lucas 22, 47, vai nos ajudar a entender como que Judas poderia negar tudo aquilo. Isso vai nos levar à seguinte conclusão: quando o homem tem um coração incrédulo, como o homem tem um coração duro, pode acontecer tudo, pode ele mesmo realizar milagre, que ele vai inventar uma desculpa. Você fala assim: não, se tal coisa acontecer, é impossível que fulano de tal não vai crer. Meu amigo, pode ter certeza que se o coração for duro, alguma desculpa vai arrumar. Olha só quantas justificativas mentais e desculpas e cegueira Judas Iscariotes teve que ter para conseguir convencer a si mesmo que Jesus não era quem ele dizia ser. E tudo por causa de quê? Por causa, no fim das contas, de dinheiro. Como é que a gente sabe que dinheiro e cobiça foi um fator decisivo para Judas aceitar essas ideias na sua mente e finalmente trair Jesus? Porque, como diz o Evangelho de João, pode ler lá o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, verso 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Olha só que homem piedoso, ele está preocupado com os pobres. Olha só que desperdício, podia vender e dar para os pobres.
Não é isso que você nos ensinou, Jesus? A se preocupar com os pobres? Verso 6. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, o tinha a bolsa quer dizer que ele guardava a bolsa das ofertas que se dava para Jesus. Então, ele era o tesoureiro do grupo dos apóstolos. A bolsa ficava com ele. Você sabe que em vários momentos do Evangelho, na verdade, mostra isso, as pessoas ofertando para Jesus, dando dinheiro, ofertas. E para onde ia essa oferta? Para a bolsa. E estava lá o Judas Iscariote juntinho. E de vez em quando ele ia lá e pegava uma parte. De vez em quando, é o que ele chama hoje de caixa 2, né? Aí ele viu aquele negócio caro, viu a mulher adorando Jesus, aquele negócio caro, e falou assim, peraí, será que não é melhor botar na bolsa aqui para a gente ajudar os pobres? Então veja que esse era um homem, ele não se tornou traidor lá na frente. Esse era um homem escravizado pela cobiça, escravizado pelo roubo, de tal forma que ele aceitou se convencer de que tudo aquilo que ele via diante de seus olhos era tudo demônio e ele poderia entregar Jesus. E aí eu dou um aviso para vocês. Meus irmãos, muito cuidado com o pecado. Quando a gente aceita o pecado em nossa vida, uma das consequências é começar a encontrar explicações mirabolantes para rejeitar Jesus. E na verdade aquelas explicações não têm nada a ver. É só uma justificativa para defender um pecado que você quer se manter naquele pecado, aí tu vai inventar um monte de desculpa para não seguir Jesus. Judas era isso. Na verdade, ele só queria dinheiro. Aquela explicação toda, aquele papo todo, não, tem que ver se não é Beelzebul, tem que ver se não é falso profeta. Na verdade, estava tudo na cara dele, mas ele, na verdade, não era nada disso, não. Isso era só desculpa para atender o amor que ele tinha por Mamon. A idolatria pelo dinheiro. A ponto de ficar inventando desculpas sobre pobre. Para sensibilizar as pessoas. Vamos sensibilizar, começa a falar de pobre. É tudo desculpa para roubar. É tudo mentira. Vamos voltar para Lucas 22. Não deixe o pecado tomar um tamanho tão grande na sua vida que você começa a inventar desculpas sem sentido. É um perigo que todos enfrentam. Mas vamos continuar. Lucas 22. Uma pergunta importante que surge aí é: por que eles tiveram que pagar Judas para identificar Jesus? Será que eles não tinham como ver? Mas só ver, está ali Jesus. Para que tiveram que pagar uma pessoa para identificar Jesus? Bom, vocês têm que lembrar que naquela época não tinha jornal, não tinha Facebook, nem Instagram, nem Twitter. Né? Então hoje se eu falo assim, Bolsonaro, todo mundo sabe como que é a cara dele. Se eu falo Donald Trump, todo mundo sabe como que é a cara dele. Eu não sei se é para pensar, mas naquela época a maioria dos famosos, ninguém sabia como é que era. A maioria dos famosos tinha um rosto que a maioria não sabia como é que era, porque você não via toda hora a cara dele na televisão, no jornal. Então todo mundo ouvia falar de Jesus, que Jesus estava realizando, mas Jesus, quando ele estava em público, normalmente ele era cercado por uma grande multidão. Então era difícil você chegar perto para ver a fisionomia dele.
Então a maioria dos homens tinham barba. Então tenta imaginar esse cenário. Uma multidão, um monte de homem de barba. Você não via o rosto dele para saber quem é toda hora. Então, as pessoas sabiam de Jesus, mas a maioria das pessoas não chegavam perto o suficiente e não conviviam tanto para saber a fisionomia dele. Isso é um fato interessante, né? Por quê? Porque lá no livro de Êxodo, quando Deus quis que houvesse lá na Arca da Aliança 2 estátuas de querubins, ele inspirou artista e falou: vocês vão construir essa estátua de querubins. Mas nós não, então se Deus quisesse que houvesse uma estátua dele, ele poderia falar: vai lá buscar um artista para pintar o rosto de Jesus, para fazer uma estátua de Jesus, para todo mundo saber como que é o rosto dele. Então você vê que nem a maioria das pessoas que conviviam na época dele sabiam como era o rosto dele. A maioria das pessoas que conviviam na mesma época não sabiam. Quem sabia como era o rosto dele de perto eram aqueles discípulos próximos. Agora imagina que você é um fariseu lá de Jerusalém. Você está ouvindo falar de Jesus, mas você não está cara a cara com ele todo dia. Mas Deus poderia prover, não poderia? Prover um artista para pintar, senta aí Jesus, vamos pintar agora. Se ele quisesse, ele proveria, mas ele não quis. Por isso, toma muito cuidado com imagens de Cristo. Cristo é Deus e, portanto, imagens dele são proibidas pelo 2º mandamento. Então é por isso que eles precisaram contratar Judas, mas tem outro fator. Era uma multidão muito grande, mas também, como eles enxergavam Jesus como perigoso, como eles enxergavam Jesus como revolucionário, existia o risco de eles irem prender Jesus. Na cabeça deles existia esse risco. E um dos apóstolos se apresentar como Jesus, para não ser preso. Então imagina que ninguém sabe quem é o Frank Brito. Aí tem uma turma de, vamos botar aí, 50 homens, todos de barba, com aquela roupa. Alguém fala: vim prender Jesus, vim prender o Frank Brito. O Anael pode virar e falar: sou eu. Então eles precisavam contratar alguém porque eles queriam ter certeza que eles estavam prendendo a pessoa certa. Bom, uma ocasião em que eles poderiam prender a pessoa certa é se eles pegassem o momento em que Jesus estava pregando no templo. É isso que Jesus vai falar nos versos 52 e 53, presta atenção aí. Porque Jesus, isso aí era a época da festa da Páscoa, e Jesus passou a semana inteira pregando no templo. Realmente era uma multidão muito grande. Eram literalmente milhões de pessoas no templo na semana da Páscoa. Então realmente não tinha como você chegar próximo, mas você ia ver que está ali, pregando. Está todo mundo vendo Jesus pregar. Então se você quiser se prender, você vai lá e prende quem está pregando, que é Jesus. Que é o momento da pregação dele. E é isso que Jesus vai falar no verso 53, tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Ele está falando, vocês não precisavam me procurar à noite, de madrugada, com vara, paus e espada, como se eu fosse um bandido, porque eu estava no templo pregando, todo mundo sabia que era eu lá, naquela hora.
Vocês lembram que teve um momento no templo que Jesus condenou diretamente os fariseus e tinha uma multidão de gente. Sim, tinha uma multidão de gente, mas era um só que estava falando e condenando os fariseus. Então, mesmo que eles não conhecessem sua fisionomia antes, eles poderiam saber quem é naquele momento. É Jesus aqui condenando os sacerdotes, os fariseus. E está a multidão toda ouvindo. E é o que Jesus vai perguntar: por que vocês não me prenderam lá? Eu estava todos os dias no templo pregando. Sabe qual é a resposta, meus irmãos? Porque eles não estão realmente, plenamente certos do que eles estão fazendo. Eles querem prender Jesus, eles querem matar Jesus, eles estão movidos pelo pecado, mas, meus irmãos, o pecado não traz paz ao coração naquilo que se faz. A gente, quando peca, pode tentar se esforçar para trazer paz, e o homem no pecado, ele fica lutando para se convencer daquilo. Pode ver que quando você está no pecado e você está muito teimoso, muitas vezes você fica tentando se convencer. Mas o pecado não tem estrutura sólida. E no fundo, como diz Romanos 2, a nossa consciência nos acusa. A nossa consciência nos condena. Então esses homens ficavam chamando Jesus de falso profeta, disso, daquilo. Mas no fundo a consciência deles condenava, eles não tinham tanta certeza assim. Tanto que no julgamento de Jesus, eles contrataram falsas testemunhas. Para que tiveram que contratar falsas testemunhas se já estava tudo certo? Se já estava tudo resolvido. O pecado é assim. Você fica tentando se convencer. Não, eu estou certo, é assim. No fundo você não sabe o que é. Porque Deus escreveu a sua lei em nossas consciências. A lei de Deus, Romanos capítulo 2, está escrito em nossas consciências e nós ficamos debatendo com ela. E no fundo eles sabiam que Jesus era a verdade e que eles eram hipócritas e mentirosos. E por isso que eles foram prendê-lo à noite, longe da multidão. Eles não tinham tanta certeza assim, tanto que eles tiveram que mentir e contratar falsas testemunhas e um monte de falcatrua. Mas o que é mais chocante nessa passagem aqui, que vocês precisam entender, é que Jesus não está sendo preso pelo governo. Ok? A gente pode ler isso daqui, ó, Jesus está sendo preso. A gente pode imaginar que é tipo a polícia prendendo alguém. Não é a polícia. Jesus aqui não foi preso e nem foi julgado pelas autoridades governamentais de Israel. Ele está sendo preso pela igreja. Isso é importante entender. Inicialmente, Jesus foi preso pelas autoridades da igreja de Israel. E aí eu tenho que ensinar uma coisa importante. Muita gente pode perguntar, igreja? Como que pode ter igreja aqui se Jesus ainda não tinha ressuscitado? Aí entra o seguinte, tem muitas palavras. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. Tem muitas palavras do Novo Testamento que elas são equivalentes a uma palavra do Velho Testamento, mas elas aparecem em forma diferente porque eram línguas diferentes, mas não porque são coisas diferentes. Vou te dar alguns exemplos. A palavra Cristo, em português, significa ungido. Ungido, Cristo, ungido. A palavra Cristo é grego. No Velho Testamento você não vai encontrar a palavra Cristo.
você vai encontrar a palavra Messias. Só que Messias é o mesmo que Cristo. Não são coisas diferentes, só que Messias em hebraico e Cristo é em grego. Mas é a mesma coisa. Então, Messias é o mesmo que Cristo em idiomas diferentes. Da mesma forma, a palavra igreja, ela significa assembleia ou congregação. Por isso que tem até a denominação, né? Assembleia de Deus, quer dizer igreja de Deus. Assembleia, igreja, no grego, eclésia. É daí que a gente vem a palavra igreja, que também é a mesma ideia de congregação. Então a igreja no Novo Testamento, quando fala a igreja de Deus, quer dizer a congregação de Deus, ou seja, o povo de Deus reunido, a Assembleia de Deus. É o povo de Deus. A gente acabou de cantar aqui no Salmo 2, no Salmo 1, olha a letra do Salmo 1. Verso 5 do Salmo 1. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação. Sabe o que é congregação? É a igreja. É o povo de Deus. Então, no Velho Testamento já existia o povo de Deus, já existia a congregação de Deus, já existia a Assembleia de Deus, já existia a igreja de Deus antes de Jesus. Então, antes da vinda de Jesus ao mundo, Deus já tinha um povo. E quem eram os líderes deste povo? Os líderes deste povo eram os sacerdotes. Então, as pessoas que prenderam Jesus não era a polícia de Roma ou a polícia de Israel, mas eram os líderes religiosos do povo de Deus. Eram os pastores, os sacerdotes do povo de Deus. Vocês sabem que lá no tempo de Moisés, Deus instituiu a tribo de Levi e o próprio Arão, vocês lembram de Arão, o braço direito de Moisés, para que fossem os sacerdotes de Israel, os pastores da igreja de Israel. Então Israel era um povo de Deus e eles, assim como nós, tinham o governo político. Quem era o governo político de Israel? A parte do governo para punir crimes, para lutar guerras. Davi, Saul, os governantes políticos, eles tinham igual a gente. E eles tinham os líderes religiosos, espirituais. Quem eram os líderes espirituais? Os sacerdotes. Igreja e Estado em Israel era diferente. Existia diferenciação entre igreja e Estado. A igreja era o sacerdote que cuidava do templo, que cuidava do culto, que cuidava dos sacrifícios. E o rei focava mais nas questões políticas, julgar crimes, os governantes. Aí tinha o governante da cidade, os juízes. Era assim. Então Jesus aqui, ele não foi julgado inicialmente pela polícia ou pelos juízes políticos de Israel, mas ele foi julgado pelos líderes da igreja de Israel, pelos sacerdotes. Meus irmãos, falando de pastores, pregadores, nós temos que ensinar muitas coisas para as pessoas. Várias coisas que a gente tem que ensinar para a pessoa. Ore, leia a Bíblia, faça assim, faça aquilo outro. Mas a principal coisa que nós temos para fazer é anunciar Jesus. Se nós não anunciarmos Jesus, todo o resto não vale de nada. Eu vou te dar um conselho sobre casamento. Muito bom, tem que dar mesmo, porque a Bíblia ensina sobre casamento.
Mas se eu for dar conselhos sobre casamento sem falar de Jesus, eu não sou um pastor, posso ser até um psicólogo secular. A principal função de um pastor é anunciar Jesus. Todo o resto, se não tiver Jesus, qualquer pessoa incrédula pode fazer. Qualquer incrédulo pode falar assim, deixa de ser vagabundo e arruma emprego. Como diz lá em Provérbio, né? O incrédulo pode pensar assim, está certo se ele falar isso, está escrito em Provérbio. O que diferencia a igreja do mundo? O que diferencia a igreja do mundo é anunciar Jesus. E foi exatamente isso que esses sacerdotes não foram capazes de fazer. Quem é o personagem? Esses homens eram sacerdotes. Eles tinham a missão de ensinar a Bíblia para as pessoas. Se tinha uma coisa que eles tinham que fazer, era explicar a Bíblia. E o principal personagem da Bíblia, do Velho Testamento que eles tinham, era Jesus. Então, se eles explicassem qualquer outra coisa, qualquer outra lei, qualquer lei de Moisés, qualquer provérbio de Salomão, qualquer salmo de Davi, qualquer profecia de Isaías, se eles não anunciassem Jesus, eles não estavam ensinando nada. Jesus é o principal personagem do Velho Testamento. Então, se tinha um momento em que esses homens, os filhos de Levi, se tinha um momento que eles tinham que acertar, era esse. E eles tinham que anunciar Jesus ao povo. Esse é o Messias, o Filho de Deus. Se os descendentes de Arão não anunciassem isso, todo o trabalho dele não fazia sentido. Qual é o sentido da Bíblia sem Jesus? A gente tem que pensar nisso em várias áreas da vida, porque muitas coisas são muito sutis. Por exemplo, obras sociais. Ajudar os pobres, obras sociais. É o que chamam de obras sociais, né? Na verdade, biblicamente o termo é obra diaconal, diaconia. Mas é ajudar os necessitados. Mas se a igreja ajudar os necessitados sem anunciar Jesus, qualquer ímpio pode fazer. Nós vamos lá em tal lugar ajudar os pobres daquele lugar. Muito bom, faça isso, tem que ajudar os pobres mesmo, tem que ajudar as viúvas, mas não pode tirar Jesus. Então, o que esses homens estão querendo construir? Eles estão querendo construir uma religião, uma igreja que não tem Jesus. E toda igreja, toda religião que não tem Jesus como centro, como supremo, é uma falsa religião. Não aceite nenhuma religiosidade, nenhuma espiritualidade em que Jesus não é o Cristo, o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus. Se ele não for o centro, o resto não vale de nada. E o que essa religião de Israel anunciou sobre o filho de Davi, sobre o filho de Abraão, sobre o Messias, o Cristo? O que eles disseram sobre ele? Que ele era um falso profeta e um blasfemo. Então, a profissão deles acabou aí. Quando eles condenaram Jesus, eles foram condenados
como falsos sacerdotes. Todos os que não creem que Jesus Cristo é Deus, que Ele é o Cristo, que Ele é um com o Pai, são falsos religiosos e vão para o inferno. Não existe sacerdote, pastor, pode ser chamado o que for, se não proclama Jesus Cristo como Criador dos céus e da terra. Essa religião é falsa. Não importa quem que tira das drogas, pode ter tirado das drogas aqui, mas quando morrer vai para o inferno sem ser drogado. Não importa quanta cesta básica dá, quanta gente ajuda, tudo isso vai ser só alguém de barriga cheia, indo para o inferno de barriga cheia, se não tiver Jesus. Todas as igrejas que não proclamam Jesus são falsas e perversas, porque eles concordam com esses sacerdotes. Você já parou de pensar nisso? Todo mundo que rejeita Jesus está concordando com Caifás. Está concordando com Judas Iscariotes. Está concordando com Pôncio Pilatos. Está concordando com os homens que bateram em Jesus. Ou Jesus é o Cristo ou ele não é. Não existe meio termo, não existe em cima do muro. Que nós venhamos confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias, o Filho de Davi, nascido da Virgem, o ressurreto, o Verbo encarnado. Porque Jesus, meus irmãos, não foi condenado por meros homens comuns. Ele foi condenado pelos líderes da igreja de Israel. Os líderes da igreja de Israel. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós não queremos ser como Judas Iscariotes, que viveu todas aquelas coisas, que realizou milagres, que viu a bondade de Jesus, mas no final amou mais Mamon do que o Filho de Deus. Nós não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Jesus, ou servimos a Mamon e aos prazeres. Por isso te pedimos, Senhor, que nós venhamos fazer a boa confissão sobre Jesus, não a confissão de Caifás e desses falsos sacerdotes, mas a confissão de Pedro, de João, de Mateus, de André, de Bartolomeu, de Tomé, a confissão daqueles apóstolos que foram enviados para substituir a falsa igreja de Israel. Que nós venhamos defender Jesus, que nós venhamos crer em Jesus. No nome dele oramos. Amém.